Muito, muito bom dia! Boa tarde, boa noite, né? Bora lá disparar os aviõezinhos, vamos para o nosso 10º dia do estudo desse livro, Uma Vida com Propósito. Já quero começar falando algo aqui para vocês, né? Um dos pontos de ontem eu não falei, né? Que era adoração. E aí é isso que a gente está num capítulo só para falar de adoração, né, minha gente? Então é isso, nós vamos falar de adoração, porque se é isso que é necessário, é preciso, a gente faz o que é preciso, não o que a gente quer. Já começa aqui uma lição, né? Fazer o que quer nem sempre é o que é preciso. Muitas vezes a gente quer fazer só o que é gostosinho, né? Então, bora lá. E aí ontem eu expliquei para vocês que eu não tinha tratado desse ponto da adoração, porque existem outros contextos, né, que envolvem essa palavra, inclusive dentro de cada crença religiosa. Oi, Gi, bom dia, bem-vinda, lindeza. Então, antes de eu começar o tema em si, que o 10º dia é a essência da adoração, eu vou contar algo aqui para vocês. Eu estava 3 dias à frente, né, de vocês no livro, porque eu comecei a ler e estudar esse livro por uma provocação da Mag, né, uma querida lindeza, e aí ela contou para mim, nossa, eu estudo esse livro há 5 anos, e eu comecei a ler esse livro. Eu falei, deixa eu ver, tô nessa transição de nicho, quero ver se esse é o meu caminho mesmo, né, acho que esse livro pode trazer muitas clarezas para mim. E aí, o que aconteceu? A Cleide chegando, bem-vinda, lindeza! Deixa eu prender essa juba aqui, minha gente, porque eu me incomodo com o cabelo na cara. Ops. Bom, aí o que aconteceu? Eu comecei a ler o livro, né, Uma Vida com Propósito, e aí, quando eu tava lá no 3º dia, eu comecei a sentir um comichão dentro de mim, comecei a ficar... Falei, mano, como assim? Esse cara fala tanta coisa e tem pessoas que ainda ficam paralisadas com esse tanto de conhecimento e, enfim, travadas, e eu comecei a me incomodar com aquilo. E eu comecei a discutir com o livro, como eu já contei para você, um livro de mais de 20 anos de escrita por um homem, um contexto religioso. Eu tô aqui, né? Eu honro esse homem, inclusive, né? Mas tem o cerne machista ali, né, naquele livro, não tem como dizer que não, né? Quem tá lendo, quem tá ouvindo os áudios tá percebendo. Tem uma castração, e eu venho de um movimento que eu vim descobrindo, né, a raiz dos relacionamentos abusivos. Eu estudei muito sobre isso, e um dos movimentos que geram, né, as situações abusivas acontece dentro das comunidades, acontece por meio dos líderes religiosos. Enfim, eu comecei a me relacionar com esse livro de uma outra forma. Então, eu estava 3 capítulos para frente de vocês. E aí, o que aconteceu? Lá no capítulo 5º, eu comecei a perceber que, porque eu preparava os encontros com tempo de antecedência. Já vocês vão entender por que eu estou contando isso aqui para vocês. Quando eu preparava, eu já colocava elementos de outros que estavam mais para frente. Eu já estava discutindo ali com vocês coisas que estavam mais para frente. Aí eu comecei a ver que tinha muito mais coisas para além da leitura prévia. Então, o que eu fiz? Eu pausei, eu parei para poder estar com vocês dia a dia. Falei, já que eu quero fazer essa experimentação, tô contando para vocês, né? Lembra aqui que minha vulnerabilidade seja a sua força, tá, amada? Eu comecei a olhar para essa experimentação do experimentar, processar, me relacionar e no dia seguinte transbordar. Comecei a fazer um espaçamento menor. E aí, ontem, quando eu fiz o encontro de ontem, eu pulei o ponto da adoração, porque lá naquele encontro, a gente está nesse ponto que ele está dizendo que existem 5 propósitos, e um dos propósitos da vida do ser humano é agradar a Deus. Ele fala isso, né? Ele vem trazendo isso no 8º capítulo, no 9º capítulo, e lá no 9º capítulo ele falou que agradar a Deus,
uma forma de agradar a Deus é adorar a Deus. E eu pulei aquela parte, expliquei ontem para vocês, inclusive, por quê. Aí eis que ontem, quando eu termino aqui, eu vou ler o livro. Aí eu vou ler a minha leitura pessoal, para depois... Ó o Maneco chegando aí. Maneco, conta aqui para mim onde você tá. Você tá lá para as Maldivas? Ah, esse Maneco, ele é mergulhador. Ele viaja o mundo. Bom, e aí, eu comecei a olhar o texto ontem de manhã, li a minha leitura pessoal, me relacionei com aquilo, fiz as minhas anotações pessoais. E aí, quando foi à noite, eu reli o capítulo, aí eu só releio as marcações que eu faço para poder trazer os pontos de reflexão para vocês. Então, esse é o primeiro alinhamento que eu quis fazer para vocês entenderem, porque a gente chegou diante de um capítulo que trata da essência da adoração. E a adoração foi um ponto que eu pulei ontem, né? E aí eu me relacionei com isso. Bom, se isso é importante, segundo o autor, qual é o meu olhar diante disso? Não é sobre o que eu quero fazer porque é mais gostosinho, mais confortável. É sobre o que é necessário. Se eu me dispus a estudar um livro aqui com vocês, é necessário falar do ponto do livro, ai. Entende? Então, aqui, esse ponto da experimentação, inclusive, tem algo dentro desse capítulo que ele fala dessa nossa arrogância, desse orgulho que a gente tem de escolher aquilo que a gente quer ou não fazer quando só é mais confortável para nós. E se eu estou aqui no movimento de experimentação, eu estou me colocando na fogueira, é de corpo inteiro, não tem como colocar só o dedinho, entende? Então, por isso, eu fiz esse alinhamento aqui com vocês sobre por que eu tinha pulado um ponto ontem e hoje nós vamos falar dele, justamente por conta desse movimento de fazer o que é preciso, não o que a gente quer, tá? Olha lá, a Gi já tá colocando mudinha, a Maneco que chegou agora, a Cleide que chegou. Se vocês virarem alguma chave, cair alguma ficha, falar, deu aquele... Aí vocês colocam o emoji da mudinha, aqui como a Giovana colocou, porque conforme vai, a gente tá aqui plantando, eu tô arando o coração de vocês para semear novas sementes de pontos de vista, tá? Então, esse é o primeiro alinhamento. Segundo alinhamento que eu preciso fazer com vocês. A Tati de Espanha chegando. Lembrar que vida, sempre que ele falar vida, nós estamos falando da vida que bate no nosso coração. Não é a nossa situação de vida. Endividamento, violência, filho desobediente. Não é sobre situação de vida, tá? A gente está falando de vida, a vida por si só. A situação de vida, a gente já viu lá nos primeiros capítulos que é o fruto, é o resultado do que nós fazemos com a nossa própria vida. Então, vida e situação de vida são coisas diferentes. Sempre que você ouvir isso aqui nesse livro, eu gostaria que você setasse isso, deixasse isso pré-determinado. É igual eternidade. Quando ouvir a palavra eternidade, não é um tempo no futuro depois da morte, como a gente já tratou num capítulo lá para trás. É sobre o eterno agora. Inclusive, eu trouxe a menção lá do não é possível servir a dois senhores. Por quê? Se eu sirvo o meu passado e o meu futuro, ou eu tô com depressão, ou eu tô com ansiedade e não tô vivendo no eterno agora. Então, eternidade não é um tempo no futuro depois da morte. A gente já citou isso aqui também, tá? E o Deus, quando a gente fala a palavra Deus, que ele traz muito esse nome no livro, né? A gente viu que esse autor, ele traz Deus como guardado num recipiente espiritual da crença desse autor. Mas não é esse Deus que nós estamos falando. Nós não estamos colocando algo tão gigantesco e assim, imensurável. Deus é espírito, né? Jesus falava lá com a samaritana no poço e dizia, mas como que eu encontro Deus, né? A samaritana na prosa com Jesus. Deus é espírito. Então não dá para a gente colocar Deus numa caixinha espiritual, né? Um recipiente espiritual de cada crença. Então sempre que eu falar de Deus, é Deus, essa centelha divina que habita o nosso coração. Enquanto a vida, Deus está conosco, aqui, dentro. Então, enquanto há essa centelha divina,
dentro de nós a vida, ao eterno agora, a eternidade para ser vivida, tá? É isso que eu quero em resumo, antes da gente entrar agora no contexto adoração, a essência da adoração. Bem-vinda, Lena, linda, muito, muito bom dia. Então, qual que é a essência da adoração? Olha só, eu gosto, né? Vocês já sabem que me acompanha há mais tempo de procurar as raízes das palavras. Eu gosto de entender as coisas no contexto mais profundo. E eu vou te contar que a adoração não tinha uma única raiz. Existem várias, mas principalmente a raiz vem do judaico e vem do grego. Então, e aí porque na realidade não tem uma tradução literal de uma palavra. O judaísmo, por exemplo, tem às vezes uma letra que significa vida, ou duas letras. Aquela letra em outro contexto já significa outra coisa. Então, não tem uma tradução literal, tá? Tem uma interpretação. E aí, minha gente, a gente já viu o que é uma interpretação, né? Depende muito da lente interna de cada um. Então, eu não quis entrar nesse contexto. Quando eu vi essa gama de possibilidades, eu encontrei uma definição para adoração que eu acho que cabe muito aqui dentro de tudo isso que a gente está conversando. Adoração, eu até trouxe aqui, ó, é um ato de gostar de modo intenso, podendo ter ou não uma conotação religiosa. Adoração é um ato de gostar de modo muito intenso, podendo ou não ter uma conotação religiosa, tá? Então, deixamos alinhados isso aqui, todos os alinhamentos feitos, coloca a mudinha aqui para eu saber se vocês estão comigo, se vocês conectaram aqui com tudo que eu falei. E aí a gente vai entrar no primeiro ponto do nosso encontro. Deixa eu só disparar mais um aviãozinho aqui que eu esqueci de mandar para uma lindeza. Eu acho que final de semana para ela é legal vir. Pronto, tô junto. Beleza, então vamos embora. Então, primeiro ponto. Ele fala lá no primeiro capítulo do livro, na primeiro capítulo não, na primeira frase desse capítulo, ele fala assim, ó. Ele já começa falando e fazendo um alinhamento sobre a palavra rendição. Por quê? Porque ele traz, inclusive, eu achei interessante trazer isso aqui para você, porque ele traz que a essência da adoração é um ato de rendição. E aí eu olhei para aquilo, me conectei e falei, tá bom, mas e aí? Quero mais, né? O que você tem mais para mim? E aí ele coloca um alinhamento que eu achei bem importante. A rendição, assim como a submissão, assim como outros termos, muitas vezes é visto como uma forma pejorativa, uma forma negativa, tá? E aí, eu fui de novo no dicionário olhar o que significa rendição. Então, a rendição vem, né, do rendere, e aí o re é de novo, outra vez, e dere é do dar. Então, é dar novamente. Então, a rendição é esse movimento de doar-se, de dar-se novamente. Quando? Hoje. Aí, quando a gente olha para o alinhamento que ele faz, fora do contexto da origem da palavra, por que ele traz esse contexto? Eu acho importante a gente colocar, porque sempre que a gente fala a palavra rendição, a gente conecta com algo negativo, porque a gente vive numa sociedade e a gente teve esse enraizamento, né? Inclusive por conta das guerras, do período escravo, do período escravagista, né? A gente vem de um patriarcado, a gente vem de um processo de eu mando, você obedece. Então, quando vem desse processo de rendição, isso não é de agora, vem desde o Egito, enfim, vários movimentos, né, de alguém superior, alguém inferior que tinha que se render sempre aos mandos daquela pessoa. Então, a gente vem num movimento que é crescente e que foi estabelecendo a organização da sociedade com esse movimento da rendição por obediência cega, por comparação, por competição, inclusive, porque quando você compete, naturalmente já tem uma comparação, porque a competição pressupõe que quem venceu aquela competição, em comparação a você, é melhor.
Aí, quando a gente vai para um movimento de render-se, vamos ouvir o que aquela pessoa que ganhou o primeiro lugar tem para contar. Não, mas se eu sou menor que ela, alcança o nosso ego, alcança e fere a nosso orgulho. Então, a gente tem dificuldade de render-se, muitas vezes, inclusive, ao ensinamento. Por isso que, inclusive, quando eu comecei a ler isso nesse capítulo, eu falei, nossa, eu tenho bastante esse movimento de ter dificuldade de me render a algo. Inclusive, contei para vocês, né, que eu tenho dificuldade de me render a esse autor. É real. Porque eu vejo coisas que já não me cabem mais. Mas aqui é um movimento de um alinhamento muito importante. A rendição, ela vem desse contexto social, mas em essência é um ato que vocês vão ver que leva à vida. A rendição é um ato que leva à vida. Presta atenção. Tanto que quando a gente olha para o guarda-chuva das funções e dentro do pilar lá do propósito primário, tá as esferas relacionais que a gente vive. Se a gente não se rende, não inclui com amorosidade tudo que foi, inclusive na origem dos nossos pais, com a nossa família de origem, nos relacionamentos que a gente foi, com as adversidades que a gente viveu, a gente vai continuar rodando em círculos até que a gente se renda àquele aprendizado, inclua ele no nosso coração, inclua aquela pessoa no nosso coração. Então a rendição, ela vem com um movimento de ato de amor e de inclusão. Não sei se faz sentido para vocês isso aqui? Ou é só eu que viajo na maionese? Ponto 2. Ponto 2. Então, ele traz o ponto 2 sobre existe uma verdadeira adoração que devemos oferecer a Deus. Lembrando do alinhamento lá do começo, Deus não é esse Deus conceitual, tá? E adoração, descobri que não sabia o significado de rendição. Ó lá. Que riqueza! Ai, ó. Só corações para vocês, viu? Então, qual o segundo ponto? Eu coloquei aqui o título do segundo ponto. Qual é a verdadeira adoração que devemos oferecer a Deus? Isso eu fiquei me relacionando enquanto ele estava explicando. E aí ele trouxe uma passagem lá de Romanos que eu achei incrível, que casa muito, você vai ver com tudo que a gente está falando aqui. Meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. E esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Preste atenção. Para se render é preciso precisa humildade. É isso? Precisa humildade. Com certeza. Para se render é preciso humildade. Justamente, a gente vai trazer no ponto 3, inclusive, que uma das barreiras da gente não conseguir fazer uma verdadeira adoração é porque a gente tem, são 3 barreiras, e uma das barreiras é exatamente o orgulho. E aí o orgulho, a gente precisa ter humildade, né? Então, exatamente isso, Lena. Muito rico. Então, voltando aqui no nosso segundo ponto. Qual é a verdadeira adoração que devemos ofertar a Deus? Olha o que ele traz lá de Romanos. Meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço. Eu grifei sacrifício vivo e dedicado ao serviço. Porque o que nós vimos sobre sacrifício? É o ofício sagrado. Vou pegar meu slide, porque eu pensei que eu nem ia precisar dele. Deixa eu ver aqui. Eu rabisco tanto isso aqui, minha gente, vocês não fazem nem ideia. Bom, vocês fazem ideia que vocês estão me acompanhando, né? Olha aqui. Propósito primário. Propósito secundário. E o propósito supremo. Ó. Primário, secundário, supremo. Olha o que ele diz aqui. Que vocês ofereçam
completamente a Deus como um sacrifício vivo. O que é o sacro ofício vivo? É você integrar o seu propósito primário com o secundário e você vai crescendo nessa sabedoria, no discernimento, você vai crescendo na confiança daquilo que você não tem controle, naquilo que está no colo de Deus, nas mãos de Deus, do maior. Você vai acessando isso aqui, ó, é o campo de infinitas possibilidades. Aqui tem tudo. Como eu contei lá a história do paraíso, ele terminou a criação do homem no 6º dia. Vai lá, Vi. Vai lá, é tipo ele falando, ele tá tirando a gente daqui, ó, tirou a gente do pó. Tirou a gente da raiz, da árvore do conhecimento. Vai colocar nome nas coisas, vai colocar, tanto que, gente, eu brinco, tá? Brinco com uma coisa aqui. Quem tem nome esquisito pode perguntar. O pai que escolheu. O homem foi lá dar nome pros bichos, pras plantas, para todo mundo. Tá lá. Deus deu um campo de infinitas possibilidades. Mas como que a gente faz? Isso aqui é o sacro ofício. Isso aqui é o ofício sagrado. Isso aqui é o servir a vida. Como? Quando eu integro quem eu sou, quando eu me rendo à minha própria história, quando eu integro no meu coração tudo que eu vivi. Eu sei daí, a partir de cada relacionamento, quais foram os aprendizados que eu tomei de cada um deles que me tornou quem eu sou hoje, para eu poder fazer o meu sacrifício de amor. Para eu poder fazer esse sacrifício vivo. Por que eu chamo de sacrifício de amor? Lembra que eu falei que o amor é um hábito natural do coração e uma inclinação do espírito. Se Deus está dentro e eu quero fazer um sacrifício de amor, eu não tenho que ficar presa nos enraizamentos daquilo que me condicionou até o dia de hoje. Eu tenho que ir para a vida. Entende? Então, quando eu faço esse sacrifício vivo dedicado ao servir, ele está falando do trabalho. Ele está falando do trabalho. E o trabalho é a fonte do nosso dinheiro, que abastece a nossa vida. Faz a gente crescer profissionalmente, financeiramente, pessoalmente, para viver a abundância que a gente tem direito como filha única do Criador. Está aqui, ó, o campo de infinitas possibilidades. Entende? Pela numerologia, cada um de nós escolheu o próprio nome. Mãe e pai. Mãe, nome mamãe e seu papai genitor. Não entendi, Gi. Eu, Luana, escolhi meu nome? Só foi suscitado no coração do meu papai? Depois você me conta aqui, que eu não entendi. Então, aqui foi o segundo ponto. Então, uma verdadeira adoração a Deus. Ah, que legal! Que legal! E aí tem as justificativas, né, dos nomes, muitas vezes que os pais dão, né? Muitas vezes os pais dão a justificativa, porque o fulano isso, porque, tipo, a justificativa do meu nome, que eu conheço, tá, da história do meu nome, é que a minha mãe estava lendo um livro indígena e tinha lá a Luara, a Luana, a não sei o quê, e aí ela escolheu Luana. Escolhemos nosso nome e às vezes até um tititi, uma vizinha que escolheu. É. Muito bom. Então, escolhemos a data do nosso nascimento, você colocou aqui, a Giovana. Escolhemos nossa data ou não escolhemos a data do nosso nascimento? Coloca aqui que eu quero saber essa parada, porque eu sou do dia 30, hein? Você já me contou o que significa isso. Bom, então vamos para o ponto 3. Ponto 3. Existem 3 barreiras que nos impedem de adorar a Deus através do nosso trabalho. Não escolhemos a data do nosso nascimento. Mas Deus sabe todas as coisas, né? A data é presente no universo, olha lá. Né? Esse 3 aí que me acompanha, 30.
30 de maio, meu nascimento. Então, ponto 3. As 3 barreiras que nos impedem de adorar a Deus através do trabalho. Olha, presta atenção como isso faz muito sentido. Eu gostei, fez muito sentido esses pontos que eu trouxe, tá? Primeira barreira do medo. Não vou discorrer sobre o medo, porque nós tivemos um encontro que falou muito sobre o medo. Que existem 2 tipos de medo. O medo psicológico e o medo fisiológico. Então, é a primeira barreira do medo. Muitas vezes, o que nos impede de avançar nessa barreira do medo, eu já contei para vocês, inclusive aqui, né? Quanto que para eu falar, eu tava com medo de ser reprimida, como eu fui lá na minha primeira infância. O medo, a nossa limitação com relação ao medo, tá aqui, ó, na nossa cabeça cabeçuda, daquilo que nós vivemos no condicionamento, nas relações que a gente viveu, tá? Então, é a primeira barreira de servir, de adorar a Deus com o nosso servir. Então, eu falando aqui coisas diferentonas do que eu penso, do que, enfim. Ontem eu fiz até uma experimentação na vida real. E eu sonhei com isso, de tanto que isso mexeu comigo. Porque eu fiz uma experimentação, falei algo que eu não falaria para uma pessoa e depois isso ficou reverberando no meu corpo, né? Então, a primeira barreira é o medo. Segunda barreira que nos impede de ofertar esse sacrifício de amor, essa oferta, essa verdadeira adoração, esse ato, e olha só a adoração, né? Um ato de gostar intensamente de algo. Imagina se você está fazendo um trabalho, servindo com algo que você não adora, que você não gasta tempo, que você vê como um fardo, que você vê como uma condenação mesmo, porque o trabalho muitas vezes é visto como uma condenação, justamente por conta da história de Adão e Eva. Com o suor do seu rosto você vai comer agora. Não! Inclusive tem um negócio que eu vou encerrar a live aqui com essa frase. Mas não é. O trabalho, quando a gente ama o que a gente faz, a gente nem vê o tempo passar. Esse seria o seu real cerne, assim, o sacrifício sagrado. O trabalho sagrado que traz a manutenção de abastecer esse ser. E eu poder servir com mais qualidade. Entende? Então, a primeira barreira é a barreira do medo. A segunda barreira é a barreira do orgulho. Porque aqui a gente precisa admitir as nossas limitações. Aqui a gente precisa olhar para aquilo que eu não dou conta de fazer e preciso pedir ajuda. Inclusive, uma parceria, uma sociedade, é importante a gente olhar o que eu sei, o que eu dou conta, o que o outro sabe que ele dá conta. Num casamento, num relacionamento, entre pais e filhos. Muitas vezes nós, como mães e como pais, a gente quer que o filho faça do nosso jeito, mas ele dá conta. Ele tem as habilidades para fazer do nosso jeito. Se somos únicos, a gente já sabe que ele não tem. De repente, a gente está exigindo demais algo que ele não dá conta. Me colocar para ficar enclausurada. Eu sou bióloga. Num laboratório, analisando placa de Petri, é me colocar para enlouquecer. As bactérias não falam. Os vírus não falam. Eu preciso de interação. É minha habilidade natural. Eu preciso de toque físico, sinestésico. Eu preciso de ver a pessoa. Esse negócio de ter chamada de vídeo pelo WhatsApp, eu amo, porque daí eu falo, viu? A cada 15 dias eu ponho lá na minha agenda que eu quero conversar com alguém da minha família. Eu não mando mensagem. Que hora que a gente pode conversar numa chamada de vídeo? Isso faz muito mais sentido para mim. Então, o orgulho vem de encontro com uma barreira da gente colocar no mundo aquilo que nós viemos para fazer a diferença. Eu não poder falar as minhas ideias malucas, fora da caixa, que conectam com pessoas como você que está aqui, que está assistindo lá no gravado, que tem tido bastante visualização. Eu não poder expressar
Isso vai contra a minha natureza. Qualquer trabalho fora disso, tanto que eu trabalhei em escritório já trabalhei em RH. RH eu gostei, foi legal porque eu tinha muitas pessoas, mas eu já trabalhei em área contábil. Eu ficar me relacionando com extrato, papel e números era um terror, tanto que eu engordei horrores, entende? Então é um movimento da gente olhar para a complementariedade. A gente não olha só para as nossas debilidades, as nossas limitações, mas a gente começa a olhar quanto que é importante o relacionar-se. E quanto é importante, olha isso, virou essa chave aqui. Relacionar-se. Estamos falando aqui, de propósito primário. Quando eu me rendo ao que foi, quando eu perco o medo de desagradar aquelas pessoas, e quando eu sou humilde de ver que aquela história, por mais dolorosa que ela foi, ela me trouxe aprendizados e habilidades, que eu posso usar isso para servir o mundo, acaba o movimento do orgulho. Entende? Faz sentido isso aqui para vocês? Ele trouxe até uma citação lá no livro que eu gostei, eu quis trazer aqui para vocês, que é assim, ele cita, inclusive, a prosa que Eva teve lá com a serpente. E a serpente fala assim para Eva: vocês se tornarão como deuses. Porque na prosa, a Eva fala assim: não, nós vamos morrer. Aí a serpente fala: não, vocês vão se tornar como deuses. Ali era uma verdade. Era uma verdade. O que a serpente estava falando é uma verdade, só que é uma verdade disfarçada. Porque vem o próximo movimento, que é o movimento da confusão. A confusão é uma terceira barreira que nos impede de servir com propósito à vida. Tem muitas coisas que são verdades, mas que são faladas de uma forma que deturpa a sua vida, assim como a serpente fez com Adão e Eva. E isso vem de encontro com a inveja. Com a inveja. Presta atenção, todo mundo sabe aqui qual é a raiz da inveja? Qual é a raiz da inveja? Você conhece a raiz da inveja? Você sabe por que uma pessoa tem inveja da outra? Conta aqui pra mim. A inveja. A confusão vem de encontro com a inveja. Por quê? A pessoa que tem inveja, que presta atenção, a serpente foi lá e falou para Eva: não, vocês não vão morrer, só vão ser como deuses. Como Deus, não é como Deus, vai ser como Deus. É uma verdade. É uma verdade. E aí, só que a serpente era invejosa. A serpente tinha uma inveja. A pessoa invejosa, ela não quer o que você tem. Pega essa. A pessoa invejosa, ela não quer o que você tem. Ela só quer que você não tenha. Ela tem inveja porque ela não conseguiu alcançar um lugar melhor. Lembra da competição e comparação? Ela se sente inferior com base no que você tem. Mas ela não quer o que você tem. Uma pessoa invejosa, quando ela olha para um casamento feliz, ela não quer o marido daquela mulher. Até porque aquele casamento é como é, porque são aquelas duas pessoas, com aquelas duas histórias, com aquele contexto. Ela não quer aquele marido para ela. Ela só não quer que você o tenha. Pegou aqui? E o que isso é um movimento da inveja. A serpente falou uma verdade. Vocês não vão morrer, tanto que Adão e Eva não morreram. Só que eles se tornaram o quê quando eles comeram a fruta? Conhecedores. Conhecedores. Não toma do fruto da árvore do conhecimento. Eles se tornaram conhecedores quando comeram daquela fruta. Bom, agora que você sabe todas as coisas, vai plantar com o suor do seu rosto e vai comer do suor do teu pão.
e tua mulher vai gemer dores de parto. Ninguém morreu. Só que você sabe o que aconteceu? A serpente também entrou no fluxo da condenação. A serpente não estava nem aí para o paraíso. Ela só não queria que Adão e Eva continuassem lá. Vocês estão pegando isso aqui? As sementes. Tu e tu e fala. Ah, tu e tua fala, deve ser, né? Tem definições que abrem grandes caminhos. Tchê! Bah! Só semente germinando aí, né, Gi? Então, a inveja, que é o terceiro ponto, a terceira barreira que nos impede de servir a Deus, presta atenção, que é a confusão, ela vem de encontro com a inveja. Mas não porque nós temos inveja do outro que tem algo, porque a gente tem medo que as pessoas vão invejar. A gente tem medo que nós vamos se destacar. Tem uma frase que eu também falava e já parei de falar, que prego que se destaca leva marretada. Não é uma mentira, é uma verdade também. Só que isso gera medo, gera entrave. Como assim eu vou me destacar e alguém vai me marretar? Eu comecei a me destacar falando de relacionamento abusivo, eu levei muita marretada. Essa frase estava na minha cabeça, o que eu fiz? O prego que não leva marretada, ele tá coladinho na madeira, tá na manada, tá quietinho. Então, a confusão, que também está coladinha ali na inveja, a confusão vem diante de uma verdade. Captou aqui? E eu vou contar para vocês a raiz da inveja, tá? Pega essa, que essa aqui também dói, tá? Prepara que vai doer. A inveja, ela só nasce dentro da intimidade. Dentro da intimidade. De uma relação com quem você tem intimidade. Se é a pessoa, então olha, presta atenção, quanto que é importante o meio onde você vive. Quanto é importante para quem você fala dos seus sonhos. Para quem é importante. Quanto que é importante preservar, guarda em silêncio, ora em secreto. Creia que já o receberam e assim sucederá. Ora no tempo presente hoje. Creiam que já receberam no passado, porque lá tem uma passagem que diz: tudo foi criado desde a criação, tudo que você tem direito. E assim sucederá. Como que vai suceder e está criado desde a criação? Quando você integrar propósito primário, secundário e alcançar o campo das infinitas possibilidades. Mas a gente precisa cuidar dessa barreira. Como que eu vou servir a Deus e adorar, fazer essa oferta, essa rendição de fazer o que precisa ser feito? Não o que eu quero. Como eu estou aqui discutindo esse capítulo da adoração que eu pulei ontem. Não é o que eu quero. É sobre o que precisa ser feito. E aí, eu quero trazer o último ponto aqui para nós, que é o quarto ponto, que vem de encontro com isso. A partir da verdade que a serpente revela de uma forma danosa, a gente vive os reflexos disso. Eu contei para vocês a história de Eva. A gente vive o reflexo dessa indignidade da mulher desde lá do Éden. Quando a gente olha, gente, assim, ó, eu já falei para vocês que Jesus não era cristão, né? Ele era judeu. Quando a gente olha nas escrituras judaicas, eu tenho um livro, né, aqui um livro que tem várias porções lá da Torá, chama das rezas, né? E muitas vezes eu faço esse comparativo. As mulheres eram mulheres que também eram rechaçadas, também tinha muitos movimentos das mulheres não terem valor, mas tinham muitas que eram desbravadoras e que tinham um papel fundamental na cooperação da graça.
Deus não colocou uma mulher lá no jardim, lá no Éden, por acaso. Você não é um acaso. Você não é um acidente. Você é filha única e amada de Deus e tem todo o direito de viver a dignidade desse nome. Sabe? Não é sobre... porque só o homem pode. Não é só... Não, é porque você é. Você é. E você é, segundo a minha interpretação da Bíblia, a versão melhorada do homem. Deixa eu já... Porra, pensa nós aqui. Quando a gente vai fazer algo, eu contei pra vocês, eu tô aqui no 10º capítulo, eu já comecei preparando aula antes, eu já comecei preparando coisa antes, eu já vim aqui com a cara lavada, sem preparar nada. Hoje eu fiz um misto. Trouxe o livro e trouxe pontos, só bullet points para ir discorrendo com vocês, para não ficar presa numa coisa que ficou pré-condicionado na minha cabeça. Eu estou fazendo um movimento de experimentação. Se nós, cada vez que vai colocar em prática algo, pensa em melhorar um pouquinho mais, vocês acham de verdade que Deus não ia pensar em uma melhora significativa na própria criação a partir dos ossos do homem? Porra, lógico que ia! Só que aí, quando Adão fala, a mulher que tu me deste, joga a culpa e a Eva não tinha boca para falar, o que aconteceu? Vai expulso do paraíso. Aí nós trazemos no nosso estigma feminino de que não somos dignas. Uma ova. Somos tão dignas quanto qualquer homem que deseja explorar ou empreender, que deseja... Não tem essa. O quarto ponto, e o mais importante aqui de tudo isso, dentro dessa essência de adoração, que vem com o sacro ofício, com o ofício sagrado, de você colocar no mundo o que você vive, exatamente que somos condenados a ser livres. Essa é a condenação. Essa é a condenação. Nós somos condenados a ser livres, porque já sabemos tudo o que precisamos e temos um campo de infinitas possibilidades, que se algo me falta, na minha humildade, eu posso buscar conhecimento. Alguém sabe. Entende? Alguém sabe. Tem um trecho do livro que eu trouxe aqui que diz assim, ó, Deus é amigo e libertador. E render-se a ele traz liberdade, não servidão. Conectar-se com a sua essência divina, criadora, esse poder criador que você tem, integrar a sua história, tudo que você sabe, e transbordar isso na vida de outras pessoas, é o que vai fazer você viver as bênçãos que estavam escondidas na condenação. Você vai comer. Tem lá a passagem de ontem que eu trouxe, né? Que Deus ama, ontem ou no dia 8, não lembro agora, acho que foi dia 8, que Deus ama quando nós vivemos a nossa essência humana. Faça amor com sua esposa. Tá lá, tá escrito, tá lá, o cara trouxe a menção. Coma do bom e do melhor, faça, desfrute do banquete da vida, que foi isso que eu desejei para vocês, desde a criação. Então, quando eu vejo pessoas se limitando, é porque elas não conhecem o seu real potencial. Não conhecem. Não tem noção. E se mantém em ambientes que causam medo, confusão, humilhação, e ela vai ficando travada. Nesse movimento de competição, comparação, competição, comparação, competição, comparação. Ninguém é melhor que ninguém. Tem uma frase que outro dia eu li Tem uma amiga que ela é mentora de mulheres lá em Governador Valadares, a Lud. E ela escreveu uma frase que eu acho que ela tirou de um livro do Tony Robbins, que é assim: se alguém fez, você também pode fazer. E se ninguém fez, faça.
Se alguém fez, você pode fazer. Se ninguém fez, faça. Você é livre. Aquele que te fez livre. Qual é o nosso medo, muitas vezes? De viver a consequência das nossas escolhas. E não só consequência por nós, mas pela confusão que vai causar. Eu contei para vocês o bairro que eu moro, aqui em Campinas. Contei que eu tinha vergonha de estar morando numa casa melhor do que qualquer outra pessoa da minha família. Tinha vergonha de receber as pessoas aqui. Por quê? Por que eu não posso? Todo mundo, eles também podem. Eles precisam querer, eles precisam fazer as escolhas deles. Eles precisam saber qual é o paraíso que eles querem viver nesse momento, no eterno agora. Entende? Faz sentido isso aqui para vocês? Bom dia, Gabriel. Bem-vindo. Gabriele, perdão. Gabriele. Eu sempre acho que é Gabriel. Eu vejo Gabriele Estevão. Gabriel Estevão. Eu sempre acho que é um rapaz que eu conheci que fazia medicina. Passou por análise corporal comigo. Não sei se é ele. Comenta aqui, Gabriel, se é você que fez, que é estudante de medicina. Já foi atendido por mim no individual. Bom, isso que nós tínhamos para hoje, lindezas. Conta aqui para mim se fez sentido. As mudinhas que viraram. Comenta. Eu vi que muita gente está assistindo a gravação. Comenta, abençoada, abençoado, o que você achou da live? Conta para mim quais são as mudinhas que viraram. Se tem algum assunto que você gostaria que seja aprofundado. Eu tô falando aqui de um despertar de uma consciência. E sabe que consciência é essa? É a mentalidade da riqueza, da abundância, da prosperidade, a que você tem direito como filha e filho único do Criador. É sobre isso que eu tô falando aqui. Viver uma vida com propósito não é arrastar, não é sobreviver. É muito mais que isso. Muito mais que isso. Tá? Lembra, somos condenados à liberdade. E com ela, vivemos as escolhas. E olha que incrível, antes de eu encerrar, né, que eu falei que esse seria o ponto final. A liberdade de escolha, inclusive, quando a gente está colocando em prática aquilo que a gente aprendeu aqui nas nossas relações, a gente tem liberdade, assim como eu falei para vocês, né? Eu escolhi o nome de 3 pessoas que vão me guiar ao longo desse ano. Eu escolho com quem eu estou me relacionando conforme eu estou aprendendo, crescendo meu nível de maturidade, de aprendizado. O que eu não sei que eu preciso saber para alcançar novos níveis? Deixa eu ver quem já chegou lá. Não por um movimento de inveja, né? Não. Mas deixa eu ver, o que essa pessoa fez? Se alguém fez, você também pode fazer. E aí que eu tô contando para vocês que eu tô sendo mentorada por uma pessoa, a Nayane. A Nay me fala, ó, eu fiz isso e vocês vão colocar isso em prática. Eu sigo a voz dela, coloco em prática. Tanto que o workshop nasceu disso, né? Desse livro, do que ela me contou. Quando eu fiz aqueles exercícios que eu integrei a minha história em mim e senti a força, a potência, falei, nossa, eu preciso transbordar isso, mas eu vou colocar o meu temperinho. Não vai ser uma réplica. Eu já tenho outra bagagem de vivência, outra bagagem de estudo, outra bagagem de formações. Não é mais sobre o que a Nayane fez comigo. É sobre o que eu fiz na minha própria vida. Transformei aquilo dentro de mim para poder transbordar na vida do outro. Entende? Então, esse é um movimento que eu proponho para você encontrar uma vida com propósito. Nesse ponto 10, que é sobre a essência da adoração. A essência da adoração é você servir a vida a partir do seu ofício sagrado, daquilo que você sabe como único. Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Por isso a gente precisa integrar as histórias no nosso coração. É aí que está o nosso tesouro. Tá bom? Um beijo bem grande no coração de vocês. E comentem, abençoadas. Lembra que o workshop vai ser semana que vem, dia 20. Para quem está no grupo do WhatsApp, custa R$ 63. E para quem vai comprar no link da bio, tá R$ 97. Então, se você ainda não está no grupo do WhatsApp, me manda um direct ou escreve aqui que você quer entrar e eu te mando lá no direct o link para você entrar. Porque o link lá da minha bio está só com o link do workshop valor cheio.
Quer condições diferenciadas, vem para o grupo do WhatsApp que eu te mando lá, tá bom? Fabi, você chegou na hora que eu estava encerrando, mas eu mando um beijo no teu coração também, lindeza. Até mais ver. Tchau!